300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. Então é muito importante a gente diferenciar o que é depressão do que popularmente alguém dizer eu estou deprimido. Depressão não é sinônimo de tristeza. Então é importante, se a gente sentir que está triste, dizer eu estou triste hoje, eu estou abalado. E isso é um estado normal, que é temporário e passageiro. Agora a depressão é um conjunto de sinais e sintomas mais persistente ao longo dos dias e das semanas, às vezes meses, o que dificulta ainda mais para a pessoa perceber de que ela realmente está deprimida, que ela tem um transtorno mental. E aos poucos isso vai acontecendo, então é muito sutil perceber porque é progressivo. E com o passar do tempo, a pessoa só identifica quando já está mais agravado o seu quadro. Mas também, para que vocês tenham uma ideia, a depressão não é tão simples assim de ser diagnosticada, começando porque tem vários tipos de depressão. Então vou explicar um pouco para vocês terem ideia, de acordo com o DSM-5, que é uma classificação, como é que a gente pode pensar a depressão. Então a gente, por exemplo, tem o quadro de transtorno de depressão clássico, e ele pode ser um episódio único ou um episódio recorrente. Também pode ser que seja leve, com poucos sintomas, moderado, mais sintomas ou maior intensidade, e sintomas graves. Quando a gente fala de sintomas graves, a gente sempre vai incluir a ideia do risco de suicídio, que é a principal causa de suicídio na população, os transtornos de humor. E dentro dos transtornos de humor, principalmente a depressão. Então, a gente tem a depressão clássica, que é o episódio de transtorno depressivo maior. A gente também pode ter a distimia, e a distimia ela é um quadro de depressão mais prolongado, persistente, e que também pode confundir as pessoas achando que é um quadro de mau humor crônico, o famoso está sempre emburrado, está sempre ranzinza, está sempre reclamão, e muitas vezes isso é um tipo de depressão. Então, atenção, vamos ficar atentos. Também o que acontece é aquela disforia menstrual, que às vezes também fica despercebida, mas que também tem que ser tratada, também tem que ser olhado para isso, que é sempre relacionado ao período menstrual, tanto uns dias antes quanto durante ou até um pouquinho depois, a pessoa ficar extremamente irritada, sensível, chorosa, com aumento da sensibilidade para a dor. E a gente também tem quadros depressivos, onde a gente manifesta isso por uso de substâncias, como por exemplo o uso de drogas, né? O álcool principalmente pode causar depressão, e também outras drogas, né, que são depressoras do sistema nervoso central, mas também depressão por condições médicas, condições clínicas. E um exemplo bastante comum é sintomas que são similares à depressão, mas que na verdade a gente vê o cansaço e a falta de energia por uma condição de anemia crônica, ou por exemplo, quadros de alteração da tireoide, onde também a pessoa pode ter irritabilidade, mudanças de humor, e ela não está num quadro normal, e que se resolver a condição clínica, muitas vezes também vai resolver os sintomas depressivos. Claro que muitas vezes a gente trata as duas coisas, não só a condição da causa, como também com correção neuroquímica, o uso de antidepressivo. Tá? E é importante o uso de antidepressivo em sintomas de depressão sempre que tiver sintomas mais intensos, sintomas graves, risco de suicídio, ou que de alguma forma a depressão prejudica a vida daquele indivíduo ou do meio que ele convive. Porque apenas a força de vontade de uma pessoa não é suficiente para resolver a depressão. Como eu digo, a depressão é um conjunto de sinais e sintomas.
e a pessoa está abaixo do seu potencial. Então, irritabilidade, tristeza crônica constante, sentimentos de vazio, desesperança, culpa, medos, angústia, dificuldade de raciocínio, memórias com falhas de memórias, esquecimento, lapsos de memórias, lentidão do raciocínio, lentidão dos movimentos, são alguns dos exemplos de como a gente deve pensar a depressão. O isolamento, a falta de prazer, a perda de motivação, inclusive nos relacionamentos, perda de prazer, perda de libido, alterações do sono, alterações do apetite. Então, vejam bem como é amplo os sintomas e nenhuma pessoa vai manifestar a depressão igual a outra. Tem uma série de sintomas que alguns vão ter mais, alguns sintomas outros não vão ter, mas o importante é que é a presença de vários sintomas, não apenas tristeza ou irritabilidade, e que esses sintomas prejudicam a vida do indivíduo. Também cabe lembrar que alguns quadros de depressão também podem dar sintomas psicóticos. E o que a gente chama de sintomas psicóticos? É quando manifesta alucinações ou delírios. Então, é muito sério o quadro de transtorno de depressão, até porque esse quadro também pode estar incluído num transtorno de depressão bipolar. E que muitas vezes, quando um paciente não é avaliado por um médico psiquiatra, essa pessoa pode achar que está sendo tratada da depressão de forma correta e ter um surto agressivo, um surto maníaco, um surto bipolar, onde a pessoa faz uma virada da depressão para a mania, para o excesso de energia e euforia e ter mais prejuízos ainda. Então, não é tão simples sim a questão de achar que tem depressão ou conversar com a vizinha ou com um amigo ou não ir no médico psiquiatra. É importante fazer uma avaliação correta para identificar qual é o tipo de depressão que de fato a pessoa apresenta.